Vou considerar que sim. Alguém pode escrever para mim na lousa? O link tá no chat, tá? Para o pessoal que está chegando agora. O link está no chat e é só você abrir o link. E daí todos vocês vão poder participar. Se vocês não estiverem usando, se vocês estiverem usando o computador, tá bom? Mas aí eu tô vendo aqui que tem uma pessoa, não sei quem é essa pessoa, que tá aqui com o documento aberto. Eu queria que essa pessoa, se pudesse, escrevesse aqui no I, ali no verb to be conjugation, qual que seria a conjugação do verbo to be ali do lado do I. Professor, acho que fui eu que abri o link, mas só que eu não consigo escrever. Eu tô pelo celular. Tô tentando aqui, Ah, mas eu não tá. consigo. Entendi. Então, Eu deixa eu ir também fazer. abri, mas eu não consigo escrever também. Também tô com o celular. Ah, entendi. Porque pelo celular fica difícil mesmo para vocês escreverem. Mas, de qualquer forma, então eu vou fazendo aqui, tá? Eu vou fazendo para a gente ver. O verbo to be, então, só para ficar aquela coisa, né? Para a gente tirar deixar aqui em desencargo, é o verbo ser e estar. Beleza. Aí aqui no I, já que ninguém pode digitar, alguém pode me dizer? I am, Hã? Exato. Isso aí. O you, you are, Are. beleza. He, she, it, porque vai ficar a mesma coisa. is, We are, e they. are. Muito obrigada. Eu não consigo ver quem está falando, mas agradeço. Vamos lá. O que acontece? Nesse verbo to be aqui, como depois eu vou falar com vocês dos 10 verbos que eu vejo assim aparecendo com mais frequência para a gente conjugar, que todos eles vão ser da mesma forma, o único que vai mudar a forma de conjugação é o verbo to be. Porque o you, ele pode ser tanto para plural quanto para singular, né? Acredito que não vou nem considerar que eu acredito que vocês saibam, né? Porque vai que, né? É bom lembrar. E aqui só vai mudar aqui e aqui, na primeira pessoa e na terceira pessoa do singular. E o resto vai ficar tudo igual. Só que nos verbos importantes, eles vão acontecer de uma outra. Vai ficar mais fácil ainda. Todos eles vão ser. Ó, deixa eu colocar aqui. I, you, he, ok. Aí aqui eu vou colocar todos eles aqui, eles são radicais, todos eles. Daí então aqui tu coloca, eu vou fazer o Dudu. I do, you do. Eu vou deixar só os radicais por hora. Eita, e aqui. Alguém pode me dizer onde que vai mudar? No he, she, it. Isso aí. E aí, o que a gente tem que se atentar na maioria em todos os verbos, na conjugação do presente, tirando o to be, é que todos eles vão ter esse tipo de conjugação. Todos eles. E aí isso vai para go, need, want, know, eat, like, work and buy. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se a gente vai seguir esse padrão de conjugação, da gente só adicionar o S no final, eu vou até fazer o do needs também, para vocês verem. Deixa eu copiar aqui. Do need, a outra. O verbo to do, ele é o quê, gente? Fazer. Isso aí. E qual outra função que ele pode fazer também? Nas perguntas, né? Vem sempre ele na frente, né? Exatamente. Ele cumpre uma função que a gente não tem no português, que é como se ele fosse auxiliar na construção. E aí aqui, ó,
no verbo need, que é precisar. A gente não vai ficar assim, né? Vai ficar assim porque a gente tem uma consoante. Daí, quando tem uma vogal, a gente coloca ES, e quando tem uma consoante, a gente bota o S. Beleza. Isso aqui é uma revisão básica aí de conjugação de verbos no presente. A maioria deles vai seguir esse padrão, não tem muito erro. Vai seguir o padrão aqui de um desses dois aqui, na conjugação. E aí, né, essa função do do, né, que às vezes algumas pessoas alguém consegue me dar uma, assim, tipo, formular uma pergunta? Pode ser uma pergunta muito simples, tipo assim, coisas que a gente aprende na escola. Alguém pode me fazer uma pergunta? Qualquer tipo de pergunta. Que tenha o Do do. you have a cat? No, I don't. Queria, né? Então, beleza. Então, a gente já consegue entender, a gente já sabe, a gente está revisando isso, de que o verbo do, ele nem sempre vai ter a função de verbo. Aqui a gente aqui no Brasil, né, a gente traduz como verbo auxiliar, mas ele não é um verbo auxiliar, é como se fosse quase um complemento ali, mas adjunta adverbial quase, enfim. Mas a gente pode dizer que, para não confundir a nossa cabeça, que ele é um verbo auxiliar, que ele está aqui ajudando a construir as frases interrogativas e as frases negativas. E daí, eu não vi quem me fez a pergunta. Eu tenho que esquecer. Vocês podem falar o nome de vocês, gente, pelo amor de Deus. Do you have a cat? Aí aqui, sempre a gente vai colocar o do, só o do. O verbo principal tá aqui. Então, o have é o verbo principal. Eu vou colocar como editora, porque senão vai ficar todas essas caras de edição aqui. Peraí. Aqui. Ele é o verbo principal, o do, ele é o auxiliar. E daí o do, ele sempre vai retornar, ele vai ficar antes do sujeito. Sempre, sempre. Todas as perguntas. Tem gente que faz a pergunta, tipo, às vezes falando como se fosse uma frase afirmativa, mas só coloca uma entonação de pergunta, mas a construção, né, que vocês vão encontrar nas provas e tudo mais, nas escritas, é sempre dessa forma. E aí é ele que vai retornar. Eu queria saber colocar setinhas, mas eu não sei. E aí, uma frase negativa. Alguém pode me dar? Aí, em vez do do, é o don't, né? Se for sem ser o recheat, né? Isso aí. Aí pode ser qualquer coisa simples, qualquer uma frase aí, qualquer frase que tenha negação. No presente, né? Don't you have a dog? Olha só, essa daqui já tá colocando negativa e interrogativa ao mesmo tempo. Ótimo. Ok. E aqui, esse don't, ele é a abreviação do quê? Don't é do not, né? Isso, exatamente. Esse don't, ele é o do not. Porque a gente vai fazendo as abreviações aqui, igual a gente faz quando tem o verbo to be, que a gente vai fazer o tal do... que a gente come, né? Uma letrinha e coloca o outro trem lá, né? Coloca o ar sem o A. E daí, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês antes. Vocês sabem quais são todos esses verbos aqui? Gente, não tem problema não saber, viu? Sim. Marcos, agora que eu tô vendo aqui que ele colocou. She does not do her. Ótimo. Vou colocar aqui a sugestão do Marcos.
Aí, então, só pra gente, já que só uma pessoa respondeu que sabe, eu vou considerar que os outros não sabem. Então, o verbo to go, basicamente, é ir. Need, precisar. Want, querer. Know, conhecer. Eat, não é conhecer, saber. Eat, comer. Like, gostar. Work, trabalhar. E buy, comprar. Mas aí também, qualquer coisa, gente, eu vou deixar eles aqui mesmo, aí vocês jogam lá no santo Google, que daí, né, ele ajuda vocês. Eu queria que alguém, eu trouxe um texto aqui pra gente fazer. Vai ser mais uma aula interativa mesmo hoje, e aí eu vou trazendo uns materiais, tá? Eu trouxe esse texto pra gente poder falar um pouquinho dele. Deixa eu tirar aqui isso aqui para ajudar. Deixa eu fazer um zoom. Onde eu faço zoom aqui? Aqui. Que aí eu acho que vocês conseguem ver melhor. Ler o primeiro parágrafo? Ou eu vou ter que ler o trem? Eu posso ler o primeiro. The Obrigada, Amazon is the largest forest in the world, and it is home to millions of animals and plants. Indigenous people also live there for... Como é que fala essa? Hã? Você sabe aquela palavra who? Aí esse é whom. Whom. Só nesse final. For whom it is more and more difficult to survive in the more modern world. Caraca, pronúncia massa, hein, caramba. Você já sabe inglês, né, Fiote? Marcos, que foi? O Marcos, ele colocou, poxa, que foi? Oxe, enfim. Depois ele escreve aí. Gente, vocês conseguiram entender esse primeiro parágrafo? Conseguiram, pelo menos, assim, quando vocês acompanharam a leitura? Conseguiram pegar o geral desse primeiro parágrafo? Sim, eu consegui. Aí, quem não conseguiu? Então, todo mundo conseguiu. Tá, a Larissa não conseguiu. Então, eu vou pedir, Laís, você poderia ajudar a Larissa a entender? Você pode explicar, assim, bem por linhas gerais, o que seria esse parágrafo? Sim. Ela falou que esse parágrafo fala que na Amazônia ela é a maior floresta que tem e que tem muitos animais e plantas. E os indígenas, que eles têm dificuldade de se adaptar ao mundo moderno. Isso aí. É aqui, ó. Obrigada, tá? Aqui, ó. Esse largest, ele é a maior floresta. The largest forest. Essa expressão é a maior floresta. E quando ela falou, né, de ter muitos animais, ela é casa, esse it is home, é como se fosse um jeito diferente de dizer que habitam milhões de animais e plantas. E aqui, né, dizendo, esse indígenas, que é provavelmente, talvez no Enem apareça dessa forma, a palavra que daí, bem, ela tá bem parecida assim, né, com a nossa, que é esse da população indígena. E esse for whom é como, deixa eu ver aqui, indigenous people also live there, for whom, é tipo, para eles é mais difícil de sobreviver no mundo moderno. Só que, enfim, tem uns usos específicos. Quem pode ler o segundo para mim?
Eu leio. Obrigada, Eu Lai, leio. salvando, É hein? muito bom, não, mas vou tentar aqui. The land beneath the Amazon contains special rocks called minerals, such as gold. Gold brings in miners. The gold mining business is illegal, and it causes serious damage. Miners destroy forests, poison rivers, and they bring disease to indigenous people. Nature needs many years to return to a normal situation, and sometimes it is not even possible. Obrigada, Laís. Olha, vamos lá. Aqui eu já vou ajudando vocês. Esse segundo parágrafo, esse land, depois eu vou fazer algumas. Vocês podem fazer anotações depois também na tradução. Eu posso colocar aqui, peraí, deixa eu colocar nas sugestões aqui. Beleza. Maior floresta. E esse land beneath é a terra de baixo. A terra de baixo da Amazônia, a parte subterrânea da Amazônia tem pedras, seriam pedras especiais chamadas minerais. Esse such as, a gente não precisa se preocupar, aqui o gold, que é ouro. E aí, esse gold bring miners. Se gold é ouro, o que vocês acham que faz, assim, chegar pessoas no Marcos? Eu detesto espanhol, tá, Marcos? Mas, enfim, sigamos. Se o ouro tá levando pessoas para a Amazônia, essas pessoas vão fazer o que lá? A gente tem falado bastante, inclusive, nessas atualidades aí, né, nesses últimos anos. Quem sabe me dizer? Sem se preocupar com o inglês agora. Só para a gente pensar na interpretação de texto mesmo. Elas não vão até parar até sugar todo o recurso natural e não vão se importar com quem realmente cuidava daquele lugar. Exatamente. E quando a gente tem essa questão de pedras preciosas acontecendo, que teve até uma questão aí que o governo estava querendo abrir a Amazônia para garimpo, né? E aí esse miners, a gente poderia falar de mineiros ou garimpeiros. E aí o gold mining é o garimpo de ouro. Tanto que ele é ilegal, esse tipo de garimpo, né, que eles querem fazer. Então, gold mining, esse difficult words aqui pode ajudar quem entende um pouquinho. Então, o mining, the industry which gets coal, esse coal é carvão, e outros minerais do chão da terra. E aí, ó, teve o Marcos que falou de desmatamento de todo o bioma, a Isabela também falou dessa questão de minar, assim, né, os recursos, e aí esse aqui, ó, destroem as florestas, e esse poison que é o tal do jogar os resíduos sólidos nos rios, que é deixar os rios, assim, é o que aconteceu no caso de Brumadinho, que saiu toda aquela barragem e daí toda aquela água ela ficou completamente inutilizada. E o poison, a tradução dele seria envenenar, se a gente pudesse, então, envenenar, poluir, pode ser um desses aqui. Aqui, diseases é doenças, então traz doenças. Então, esse envenenamento dos rios traz doenças para a população indígena. E aqui, natureza precisa de muitos anos
para retornar à situação normal. E normalmente isso não é possível. So, então aqui, esse many years, muitos anos. E aqui, ó, tá vendo? Tem muita palavra parecida pro Marcos, que não gosta muito aí de inglês. Mas olha só, nature, a natureza, return, voltar, retornar, normal situation, a situação normal. E aqui, ó, not possible. Então, assim, vai dando dá pra catar uns cavaquinhos aqui, sabe? E eu vou ler o último parágrafo pra gente. The Brazilian president Jair Bolsonaro wants to change a law which will make mining in the Amazon legal. This is very bad news for the indigenous people. Currently, near 30% of Brazil's gold comes from illegal business. Então, mandarim vai ser pior, viu? Digo pra você, vai fazer coreano, que coreano é mais fácil, viu, Marcos? Experiência própria. Olha, quero perguntar uma coisa para vocês, que seria uma pergunta típica de Enem, assim. Quantos por cento do ouro do Brasil vem do mercado negro, desse lugar, assim, de negócios ilegais? 30%? Isso, 1%. O Marcos, eu acho que ele tá contando piada aqui, não é possível, não? Isso, exatamente, 30%. Porque aqui, ó, é o que está aqui. Esse currently é atualmente. Esse nearly é quase. Quase 30% do ouro. Vocês conseguem. Vocês lembram do o que é esse negocinho? Porque até eu esqueci o nome, gente. O nome gramatical dele eu não sei. Mas, não é aspas, Chuchu, é um apóstrofe. Eu não sei nem falar a palavra direito. Mas trem aí. Eu confundia com apóstolo quando eu era mais nova, mas enfim. Deus me perdoe. Vocês conseguem me dizer o que faz esse Brasil, essa aspas e esse essinho, o que ele indica? Que é uma posse. Isso, exatamente, Isabela. Ele indica uma posse. Então, aqui é o ouro do Brasil. Brazil's Gold. Esse essinho aqui, ele vai indicar a posse do que vem na frente. Sempre. Sempre esse S está se remetendo ao que está na frente. E vem de negócios ilegais. Então, normalmente os textos do Enem, até os de inglês, eles estão relacionados com alguma questão de atualidade. Então, eu achei esse texto hoje, foi o primeiro texto que eu achei na plataforma que eu uso. E aí eu achei até interessante, porque pode ser assim, bem provável que eles não vão direcionar diretamente para a questão assim do governo e tudo mais, mas que vão falar de questões como desmatamento ou alguma coisa do tipo. Então, aqui nesse texto, vocês têm um vocabulário bem legal para vocês explorarem, para vocês depois pararem para ler, procurar palavras que vocês não entenderam, colocar a tradução do lado, ou até mesmo, enfim, vocês mesmos fazerem essa tradução com vocês em casa. Tem algumas explicações no Difficult Words, que é meio que para ajudar na compreensão do contexto, porque são palavras mais específicas. E daí, como eu revisei com vocês a questão do verbo to be, eu trouxe um exercício muito tranquilo, porque eu não tive tempo de formular uns exercícios mais legais. Prometo que as próximas aulas vão ficar mais fechadinhas, vão ficar mais interessantes.
E como a gente viu lá em cima como que a conjugação do verbo to be acontece, eu quero só pedir aqui para vocês me ajudarem, pro Marcos, por exemplo, que não gosta muito de inglês, para ele ver, para a gente só exercitar essa revisãozinha básica, que daí toda vez nas próximas aulas eu quero trazer revisão de temas de questões gramaticais, e daí depois trazer um texto para a gente tentar ler junto. E assim, eu queria principalmente depois perguntar para vocês se esse modelo está sendo efetivo. Eu estou pensando em tipos de atividades que a gente pode fazer fora, o que eu posso deixar para vocês fazerem depois, ou até mesmo em sala, algumas coisas mais dinâmicas. Mas como eu estou voltando agora, eu resolvi dar uma coisa mais introdutória agora. Então, alguém pode me ajudar nessa primeira? Um urso cinzento está digitando. Ah, olha só, o Marcos que não gosta de inglês. Hum, vou só acompanhar. E agora, no day? Eu não sei quem é o polvo. O polvo é o que está em azul. Polvo, digite polvo. Isso aí, parabéns. Mandou bem. Tá certo. It is a dog. E ali no they are. Isso aí. Isso aí. É um exercício bem tranquilo pra gente, aí sempre que vocês quiserem voltar, ali em cima tá a conjugação. Eu posso depois, acredito que não seja necessário, mas eu posso depois colocar aqui as indicações das pessoas, né? Primeira pessoa, do singular, não. E assim, o plural no verbo to be sempre vai ser are. E o you, ele é um híbrido aí, ele serve para os dois. Serve para singular e serve para plural. Eu bem achei que esse preparo de aula aqui que eu fiz ia dar conta de vocês. Mas a gente ainda tem, deixa eu ver, 15 minutos. O que eu vou fazer com vocês durante 15 minutos? Deixa eu ver aqui. Peraí, que eu acho que eu tenho um exercício legal aqui pra gente fazer. Eu tava vendo um trem aqui. Eu acho que pode ser legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem um joguinho massa aqui. Ô, gente. Eu queria parar a gravação, porque esse negócio vai ficar no YouTube depois. Olha que legal. Mas, enfim, vamos lá. Qual tipo de vocabulário que vocês sentem falta de saber em inglês? Assim, de coisas que vocês não sabem falar. Eu só aprendi Então, inglês no verbo to be na faculdade, professora, pra você ter uma ideia. é o quê? Só, eu só aprendi o verbo to be na faculdade. Pra você ter uma Caraca, ideia. Estudei da quinta até o ensino médio e não entendi o inglês, por isso que eu já desisti. O espanhol para mim é mais fácil. mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou voltar aqui, tá até ali, né? O verbo to be, ele é o verbo que, assim, a gente primeiro foca no presente. Sempre. O primeiro tempo que a gente tem que pensar é o tempo do presente. Depois a gente pensa, igual essa pergunta que tu colocou aí. Pô, já tá colocando no passado.
Então, vamos devagar, sabe? Você já não gosta de inglês, aí você já me cata uma questão que tá botando coisas no passado, colocando expressão de tempo. Então, assim, né? A gente tem que reconstruir, você tem que desconstruir essas coisas que você colocou, que foram colocadas na sua cabeça do inglês, porque, assim, realmente é uma língua comparado ao português, a gente pode achar que não, porque a gente é nativo da nossa própria língua, mas é muito mais fácil, porque a estrutura é muito fácil, a gente não tem 50 mil tipos de conjugação. Então, assim, ó, a maioria dos verbos, eles são completos, eles seguem o mesmo padrão no presente. Eles só vão ser irregulares em eventuais conjugações de passado ou no infinitivo. Tanto que a gente tem a tabelinha do presente, passado e infinitivo. E, nossa, eu li essa tabelinha pra caramba. Então, assim, a besteirinha, né, que a gente fala que é besteirinha, que é tipo, joga no Google a conjugação, você só vai colocar as terceiras pessoas do singular sempre. He, she, it. E o it é para tudo que não for pessoa, né? Tem gente que fala que é objeto, mas um cachorro não é um objeto. Chuva, assim, não é assim, é algo, é uma forma, mas eu não, assim, acho que dependendo aí do conceito, fica estranho a gente falar que é objeto. Então, eu gosto de dizer que o it a gente usa para designar tudo que não é uma pessoa. Então, assim, a chuva vai. Todos os fenômenos que não abarcam uma pessoa vai virar esse it. E esse he e she, que é ele e ela. E, então, todas as pessoas, a terceira pessoa do singular, ela nunca muda. Assim, ela sempre vai ser a diferentona. E o resto, tirando no verbo to be, que a primeira pessoa, que é o I, vai ser esse am, e aí as conjugações de passado vão mudar também, mas é só no passado, tá? E aí o que acontece? Você só vai trocar na maioria dos verbos, na imensa maioria dos verbos, você só vai trocar a conjugação na terceira pessoa do singular. Na maioria delas. Isso eu tô falando no presente, tá? Então, a gente já pega essa estrutura de que as coisas não vão mudar. Tanto que eu coloquei aqui a conjugação de dois verbos, o do e o need, o verbo to do e o verbo to need. O need é precisar e o do é fazer. A gente tem só essa alteração aqui, no does e aqui, no needs. E aí, como eu falei, eu não sei se você estava aqui na hora que eu falei, a gente acresce quando tem consoante do lado. Quando tem uma vogal, a gente acrescenta esse ES. E assim, o inglês ele tem umas regras muito mais previsíveis do que no português e em línguas latinas, que são extremamente irregulares. Obviamente, a gente vai ter ali uma coisa ou outra mais complicada, como qualquer outra língua, mas assim, eu entendo do porquê que o inglês é a língua que virou meio que universal, porque a estrutura dela, considerando outras línguas, assim, é muito fácil. É fácil e até perde um pouco de complexidade na hora que você vai falar coisas expressões mais. Às vezes no português a gente usa várias palavras para a gente ser o mais preciso possível. E no inglês isso talvez não aconteça tanto. A gente acaba até sentindo que tá faltando coisa, que tá faltando palavra para expressar as coisas que a gente quer expressar com mais exatidão. Porque é uma língua que resume muita coisa. Pelo menos é o que eu consigo ver. E então, diga. Você poderia me fazer um favor? Como que diz essa palavra aqui em inglês? Vou colocar aí no chat. Tá. O Estado americano. Esse daí eu só fico no massa. O resto não consigo pronunciar de jeito nenhum.
Então, vai ser Massachusetts. Esse CH vai ter esse som de sh. Massachusetts. Pra mim Repete só aí. fica no, pra mim só fica no massa. Se eu for tentar falar rápido, não sai o resto de jeito nenhum. Não, mas eu acho que até eu embolo a minha língua se eu ficar falando, tentar Não, ele falar. já falou, a capital lá da. A capital é Boston. A universidade é Harvard. Você é esse estado aí mesmo. Inclusive, foi Boston ou Chicago que eu tinha feito um plano de aula. Acho que a gente pode até fazer um dia, acho que vai ser legal da gente A fazer essa capital é aula. Boston. É Boston, É, é a capital que tem mais brasileiro nos Estados Unidos. não é Flórida, não? Não, não, é Boston. Orlando? Ali em Boston Orlando. tem mais, né, Orlando porque o pessoal vai para Disney, mas Boston é porque o pessoal adora Harvard, a universidade número um dos Sim, Estados sim. Unidos. Eu fiz um plano de aula uma vez para fazer um passeio em Chicago. E eu acho bem que eu vou usar esse plano de aula na próxima. Que aí, assim, o que que eu tenho em mente? A gente aprende um pouco de história, porque Chicago foi palco de algumas, na época dos movimentos lá dos direitos civis, foi palco, assim, de muitos conflitos étnico-raciais, principalmente raciais. E daí, é tanto que o Obama, ele faz o discurso dele. Acho que quando ele se torna presidente, ele vai para lá e ele faz um discurso lá. É uma cidade, inclusive, que já foi, inclusive, tem filmes aí que ganharam, concorreram ao Oscar e acho que ganharam. Tem o Selma. Vou colocar para vocês, se vocês quiserem ver, procurar. Conta a história do Luther King. É bem legal. E aí tem uns passeios super interessantes, interativos, dentro do Google Arts and Culture. Dá para a gente visitar museu, dá para a gente aprender vocabulário de estar na rua, assim, pedir direção e tal. E assim, o que que vocês acham dessa aula para a semana que vem? Acham que seria legal? Ok. 3 pessoas. Ok, vou considerar então que a gente pode fazer então um passeio aí por Chicago. Vou levar vocês também no mercado para a gente poder comprar uns snacks. E hoje eu tenho que até. Eu vou parar aqui a gravação porque eu já estou acabando a aula. Não vou dar mais conteúdo, não, tá? Como é que eu paro aqui? Eu não sei parar a gravação. Ah, achei. Ok.